SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 20 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação de saúde, ciência e educação. O tema deste episódio é a comunicação do Império do Medo. A nossa convidada é Fabiana Gomes de Campos, médica paliativista do Departamento de Cuidados Paliativos do AC Camargo Cancer Center. A estimativa do Centro de Controle de Doenças, CDC, dos Estados Unidos é que mais de 500 mil pessoas morreram nas últimas 2 décadas de overdose de algum tipo de opioide. Dentre eles está o Oxycontin. O Oxycontin, também chamado de oxicodona, é um medicamento opioide analgésico mais potente que a morfina. Fabricado pela Purdue Pharma, da bilionária família Sackler, o medicamento está no centro das discussões sobre o uso descontrolado de opioides. A farmacêutica Purdue é acusada por milhares de pessoas, incluindo médicos, de ser uma das principais responsáveis pela onda de dependência de opioides que atingiu os Estados Unidos nas últimas décadas. A empresa é acusada de fazer um marketing enganoso da medicação Oxycontin, afirmando que ele seria mais seguro quando, na verdade, tinha conhecimento sobre sua alta capacidade de causar dependência nos pacientes. O marketing da Purdue Pharma se apoiou em uma informação trazida na revista científica The New England Journal of Medicine. A informação propagada era que o risco de dependência era de apenas 1%. No entanto, não era um artigo baseado em um estudo clínico, mas sim em uma carta enviada ao editor da revista. Nesta publicação, ocorrida em 1980, a afirmação foi que de 11.882 pacientes que faziam uso de opioides, incluindo a oxicodona, apenas 4 desenvolveram um quadro documentado de dependência. Com o marketing agressivo, a Purdue Pharma usufruiu da dor de milhares de pessoas e investiu nos médicos em sua estratégia de vendas. Sendo prescrito de forma indiscriminada, o uso de opioides tornou-se uma epidemia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a dor lombar, que é a principal causa de incapacidade em todo o mundo, atinge 1 em cada 13 pessoas, o que equivale a 619 milhões de pessoas no mundo. É um aumento de quase 60% em relação a 1990. Isso sem falar em outras inúmeras causas de dores, como a decorrente do câncer, por exemplo. Devido aos efeitos farmacológicos, os opioides, ao agir no centro respiratório cerebral, causam uma certa incapacidade respiratória e até a parada cardiorrespiratória. Em todo o mundo, em 2019, cerca de 600 mil mortes foram atribuíveis ao consumo de drogas. Perto de 80% dessas mortes estão relacionadas com opiáceos, sendo cerca de 25% dessas mortes causadas diretamente por overdose. Reportagem veiculada no Jornal Hoje, da TV Globo, em 4 de dezembro de 2023, conta que o Oxycontin surgiu nos Estados Unidos em 1990 com a promessa de ser uma solução para a dor sem efeitos colaterais sérios. Mas a promessa tinha um preço, que logo se revelou nos corredores dos hospitais e clínicas de reabilitação em todo o país. Vieram os primeiros processos judiciais contra a farmacêutica. A família Sackler decidiu, em 2019, entrar com um pedido de falência para frear esses processos judiciais. Isso colocou automaticamente em pausa os processos judiciais e começou a ser discutido um acordo. Este acordo envolveu
24 estados norte-americanos e envolveu também as famílias que perderam entes queridos por overdose. Neste acordo, a farmacêutica ofereceu como reparação o valor de 6 bilhões de dólares e, com isso, se livrar de 2.600 processos judiciais que enfrentava até o momento. Como contrapartida, a Purdue Pharma não poderia mais ser processada. No entanto, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos argumenta que nenhum acordo pode impedir que processos judiciais aconteçam. E isso levou o caso, está atualmente na Suprema Corte norte-americana. No campo da cultura, essa história é contada no livro O Império da Dor, a ascensão e queda de uma das mais poderosas famílias americanas e seu criminoso império farmacêutico, é o nome desse livro. O livro é um best-seller do The New York Times, escrito pelo premiado repórter Patrick Hayden Keefe, da revista The New Yorker. O livro conta como o medicamento oxicodona gerou uma receita de cerca de 35 bilhões de dólares, mas desencadeou uma crise de saúde pública, na qual centenas de milhares de pessoas morreram. Esta obra inspirou a série da Netflix, que também recebeu no Brasil o título de Império da Dor, disponível em 6 episódios nesta plataforma de streaming. Neste episódio do SensoCast, falaremos sobre como o Império da Dor se instaurou nos Estados Unidos e se espalhou para o mundo. Quais são os riscos e benefícios do uso de analgésicos no controle da dor? Em que medida a crise dos opioides afeta a imagem da indústria farmacêutica? Qual é a prescrição baseada em evidência para opioides e quais são as mensagens que o Império da Dor deixa para a comunidade médica e científica, pacientes, familiares, gestores de saúde e comunicadores? Vamos agora falar com a nossa convidada, a médica paliativista Fabiana Gomes de Campos, do Departamento de Cuidados Paliativos do AC Camargo Cancer Center. Fabiana, obrigado por participar do episódio 20 do SensoCast. Para iniciarmos o nosso papo, você pode contextualizar qual é o cenário epidemiológico da dor hoje no Brasil e no mundo? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. As instituições de dor, a IASP, a SBED, elas calculam que por volta de 30% da população são acometidas por dores crônicas. O meu cenário específico, trabalho mais com pacientes oncológicos, a gente calcula que mais ou menos entre 80% e 90% desses doentes têm dor. Não é a mesma característica de dor, da dor crônica, mas enfim, é uma população gigantesca. Nos mais variados cenários da dor, qual foi a evolução do tratamento dos pacientes ao longo das décadas, doutora Fabiana? Bom, ao longo das décadas, desde muito tempo, os derivados do ópio são usados para tratamento analgésicos, os anti-inflamatórios e tudo mais. Mas hoje em dia, a gente tem uma gama enorme de derivados sintéticos, semissintéticos, puros. E a gente tem muitos recursos de fisioterapia e, inclusive, de cirurgias para dor. Então, hoje o cenário é a nossa carta de tratamentos, as possibilidades de tratamento são imensas. Doutora Fabiana, antes de falarmos mais especificamente sobre a oxicodona e o Império da Dor, que é o tema central do nosso episódio, pergunto a você, doutora Fabiana, o que são os opioides? Os opioides são substâncias que são derivados da papoula, da semente da papoula, que são usadas milenarmente para tratamento da dor. E hoje, mais especificamente, a gente usa para tratamento da dor e para tratamento da dispneia, em casos bem graves de pacientes bastante doentes acometidos. Porque eles têm receptores pulmonares que ajudam a melhorar a perfusão respiratória, a perfusão pulmonar. E aí, com isso, a gente consegue ajudar o paciente a respirar melhor até que o motivo pelo qual ele teve aquela falta de ar seja resolvido. Então, no caso de pneumonias graves, derrame pleural, coisas que o paciente precisa melhorar a capacidade pulmonar dele até que essa patologia de origem melhore. E aí, a gente consegue fazer, muitas vezes, evitar até o uso abusivo de oxigênio, intubação e coisas
mais profundas. Quais são os opioides mais fortes e os mais fracos e quais são os critérios clínicos para que cada um deles seja indicado caso a caso? A Organização Mundial de Saúde e as instituições que estudam a dor, no Brasil a SBED e a IASP, mundialmente reconhecida, elas determinam que a gente deve escolher os opioides para tratamento da dor numa escada. Isso é uma coisa no cenário médico muito conhecido. A gente chama de escada analgésica. Então, o primeiro degrau, a gente usa analgésicos simples, não opioides, anti-inflamatórios e analgésicos simples. No segundo degrau, a gente usa opioides fracos, que são eles, mais comumente, o tramadol e a codeína. E aí, o próximo degrau é o próximo degrau de tratamento de opioides potentes. Oxicodona, morfina, metadona, fentanil, hidromorfona e um monte de outros analgésicos. Doutora Fabiana, e quais são os potenciais efeitos colaterais destes opioides, dos mais fracos e dos mais fortes? Bom, os efeitos colaterais vão dos mais simples, como tontura, fraqueza, sonolência, obstipação, por causa dos receptores que eles têm também no intestino, náusea e vômito, intolerância gástrica, até os mais graves, que, usado imprudentemente, causam depressão respiratória, alterações neurológicas como alucinação, delírio, confusão mental, todos eles, tudo dentro da… É claro que dos mais simples para os mais potentes, é basicamente dose dependente. Então, se usado de forma imprudente, mais efeitos colaterais sempre estão mais à vista. Entrando agora no tema mais central do nosso episódio, a série Império da Dor mostra o herdeiro da Purdue Pharma, Richard Sackler, interpretado pelo ator Matthew Broderick, se aproveitando da alta incidência de dor no mundo para criar um marketing agressivo que levasse a população a consumir oxicodona em larga escala e com a prescrição médica. Como você avalia a forma como essa história foi contada ao longo dos 6 episódios? É uma história que foi contada, como você mesmo disse, né? Então a gente nunca sabe se foi exatamente aquilo. Por outro lado, a gente tá falando de uma indústria. E a indústria viu ali um nicho de mercado e ela quer vender. Então, o marketing agressivo. O fato é que esse marketing agressivo colocou em risco muitas famílias, muitas pessoas. Então aí tem um pouco de tirania, né? Nessa história. Mas é uma história que foi contada. A gente sabe que os derivados do ópio e a oxicodona também, dentro disso, por ser um opioide forte, ele tem muita capacidade de causar dependência. A gente não usa mais a palavra dependência, a gente usa a palavra adição. Mas, de qualquer forma, uma das principais preocupações na hora de você tratar a dor é você garantir que aquele paciente não desenvolva nenhum grau de dependência, a não ser para tratar sua própria dor. Então, isso é de responsabilidade médica, observar o paciente, entrevistar o paciente de forma intensiva, não deixar perder ali a mão, porque esse é um risco que a gente corre mesmo, diariamente, em todas as prescrições. Doutora Fabiana, a evidência científica na qual a equipe de marketing médico se apoiou era não exatamente um artigo baseado em dados de um estudo clínico robusto, mas sim uma carta ao editor da revista em questão, que é uma revista muito prestigiada, que é The New England Journal of Medicine. Esse é um exemplo de como a ciência pode não ser usada da melhor forma, pode ser um pouco deturpada por um grau de evidência. Na verdade, eu acho que não teve ciência aí, né? Eu acho que eles criaram um número para não se comprometer. Claro que a gente sabe a história que foi contada. Então, baseado na história que foi contada, o que eu interpreto é que eles criaram um número para não comprometer a venda, para não comprometer a indicação da medicação. E aí venderam isso para a revista, venderam isso para a indústria e vendia isso para os médicos que eles abordavam. Por outro lado também, da forma como a história foi contada, eu acho que os médicos foram um pouco inocentes. Talvez os médicos que eles abordaram não eram médicos especialistas, né? Porque, inclusive, nos anos 90, não tinha isso muito consolidado, né? Então, essas pessoas também não estavam habituadas a lidar com essa coisa. E aí, você é um ortopedista e você tá lá. E aí, você recebe uma medicação que você resolve o problema dos pacientes. Isso é lindo, né?
Mas, e aí depois tem o desdobramento de tudo isso. Sim. De alguma forma, essa crise dos opioides, que não é só da oxicodona, mas essa crise como um todo dos opioides nos Estados Unidos, afeta negativamente a imagem da indústria farmacêutica? Afeta negativamente a imagem da indústria farmacêutica, com certeza. A comunidade médica e os pacientes, a gente não está acostumado a enxergar isso como uma empresa. Isso é uma empresa, uma indústria. E eles querem vender e eles precisam ter lucro porque toda empresa e toda indústria precisa. O fato é que quando eles fazem um marketing não baseado em estudos clínicos e tudo mais, eles fazem uma tirania e aí isso afeta a imagem, né? Por vender uma coisa, contando uma história que não é exatamente aquela. A forma como o OxyContin teve a sua aprovação pela agência regulatória dos Estados Unidos, o FDA, aprovada, pelo menos como foi contado na série e no livro, né, Império da Dor, pode alimentar dúvidas, por exemplo, sobre como as vacinas foram desenvolvidas na pandemia de Covid-19, podem reforçar sentimentos já existentes de hesitação vacinal, por exemplo? Eu não sei se isso é comparável, mas de qualquer forma, sempre que você… Quando você lida com pessoas vulneráveis, doentes e tudo mais, tudo que aquela pessoa precisa é ter alguém seguro pra te tratar, pra te cuidar. Quando você tá doente, você quer alguém que você possa confiar. Se, de repente, acaba numa plataforma de streaming, uma série dessa, que acaba gerando dúvidas sobre a forma como as pessoas indicam, como as pessoas vendem, como as pessoas explicam que aquilo funciona, você gera uma insegurança na população que precise daquilo. No Brasil, por exemplo, a gente tem exatamente o cenário contrário. No Brasil, a gente tem uma opiofobia geral. Ninguém quer tomar opioide. Ninguém quer tomar morfina. Ninguém quer tomar metadona. Quando você fala que a oxicodona pode ser 5 vezes mais potente que a morfina, todo mundo corre até da oxicodona. Então, e aí aparece numa plataforma de extreme um negócio que deixa a população ainda mais insegura. Claro, com certeza, você gera um movimento negativo para aquilo. Porque muitos pacientes precisam, e muitos pacientes precisando e se sentindo inseguros com aquela indicação, você quebra ali uma relação de confiança entre o médico e o paciente que pode comprometer o tratamento, com certeza. Essa questão dessa prescrição, dessa indicação, né? Sabemos que há um grande esforço dos médicos, né, de fazer essa prescrição baseada em evidência. Mas não necessariamente isso acontece sempre. De uma certa forma, quando isso é trazido para a discussão da população, pode ser feita uma reflexão sobre até que ponto vai a autonomia médica? O médico é o cientista, é o conhecedor. Na verdade, ele é o especialista. Então, assim, eu acho que por causa de como a gente estava falando, se a gente cria ali uma instabilidade na relação médico-paciente, os pacientes tendem a duvidar mesmo de por que aquele médico está te prescrevendo aquela medicação. E a quebra de confiança entre pacientes e familiares e equipe médica é uma tragédia pro tratamento, né? Sim, porque dificulta muito a adesão, né, ao tratamento. Muito a adesão e a melhora do paciente, na verdade, né? Sim. Para que um novo medicamento se mostre eficaz e seguro, quais são as etapas pré-clínicas e clínicas de pesquisa que devem ser cumpridas nesse rito científico? Todas as etapas. O que parece que não foi nesse início aí da oxicodona, do jeito que foi mostrado aí no livro e no filme, parece que não foi exatamente isso que aconteceu. Então, esse momento, quando as agências regulatórias, FDA, Anvisa, sei lá, qualquer que seja ela, quando elas aprovam uma medicação, que a medicação vai para a rua, vai para a população, nesse momento começa um outro momento observacional. E aí, eu acho que esse momento foi ignorado. Esse momento foi maquiado. E aí aconteceu tudo que aconteceu. Antes de falarmos mais desse cenário de mundo real, para que as pessoas porque as pessoas que estão ouvindo necessariamente não conhecem qual é o rito científico dessas etapas. Desde o momento que se descobre uma molécula e você começa o desenvolvimento, aí vem os modelos animais, enfim, in vitro animais, depois se transporta para a clínica. Quais são essas etapas, né, passo a passo? Primeiro, descobre-se uma molécula e muitas das vezes estão ali atrás de uma molécula que faça
um efeito específico e acaba se descobrindo outras questões, né? Muitos medicamentos foram descobertos dessa forma. E aí, logo na sequência disso, essa molécula começa a ser testada em modelos animais, na maioria das vezes. Depois disso, estudos randomizados, né, com grupos controles e não. E aí, isso tem uma regulação extrema, é muito sério, é muito sério, é muito rígido, regulado muito mesmo, né? regulado mesmo. E aí, a partir desse grupo controle, a gente já consegue perceber muitos efeitos colaterais. De efeitos colaterais gravíssimos mesmo. E esse grupo, como está muito controlado, de uma forma geral, as agências têm ali algum controle sobre esses efeitos. Então, de detectar muito rapidamente para não colocar os pacientes em risco, mas ainda assim é sempre um risco. E aí, depois disso, calculados todos os efeitos, calculados todas as questões envolvidas ali naquela medicação pode ir para o mercado. Indo para o mercado, um novo momento de observação acontece. E aí, nesse momento de observação, aí você vai ver o que acontece na população real mesmo. E a gente já viu muitas vezes isso acontecer. O medicamento vai pra rua e aí, logo em seguida, tira da rua, né? Porque anti-inflamatórios com problemas cardíacos, a gente teve não faz muito tempo, a gente teve um ótimo anti-inflamatório que foi pra rua e depois precisou sair da rua. E muitas outras medicações aconteceram isso porque o mundo real é o mundo real. E a gente precisa ver o que acontece mesmo na população não controlada. Então, toda vez que chega uma medicação nova, todas essas etapas a serem cumpridas, estudos de fase 1 ali no laboratório com a molécula, in vitro, para ver o que acontece com as células, depois nos estudos animais, depois nos estudos randomizados dos pacientes com grupo controle e não. E aí depois a observação na rua, que é o momento crucial é o mundo real, né? Que é quando o paciente mistura aquele remédio com outro remédio que ele toma, que é o paciente que mistura aquele remédio com a cervejinha do final de semana, porque aí é quando a gente vê realmente todos os problemas que aquela medicação pode causar. E essa questão da fase 4, que é esse de mundo real, foi justamente uma coisa muito trazida, né, no livro e na série, que é quando a empresa tomou conhecimento dos casos de overdose que levavam à morte, não teria tomado uma atitude de tirar ou de discutir a retirada do medicamento. Exato. Eu acho que foi exatamente esse ponto crucial da série, que eu acho que até ali, in vitro é uma coisa, né? Num grupo controle que você tá ali com todo eu acho que todo mundo fala assim, o grupo controlado, tá contido. E aí, quando você coloca na rua e que você vê as pessoas adquirindo receitas das formas mais malucas possíveis, né? Pressionando os médicos para conseguir as receitas, a renovação das receitas. Porque ainda assim, mesmo que a oxicodona e nos Estados Unidos o acesso aos ópios são bem mais tranquilos do que no Brasil. No Brasil é bem mais difícil você conseguir uma caixinha de analgésico do que nos Estados Unidos. Ainda assim, ainda tinha uma certa pressão dos médicos para conseguir ali as medicações. E aí os pacientes também, na série também mostra que eles vão para outros tipos de entorpecentes. Quando não tem aquela medicação, eles derivam para qualquer outra coisa da rua. E aí o mundo real se complica. O grande problema da farmacêutica nesse momento foi que, como ele viu um nicho de mercado incrível, criou uma medicação incrível. Porque, acredite, a oxicodona é um baita remédio. Muito bom, mas tem que ser muito bem indicado. Cada paciente tem seu remédio, né? Uma dor, não pode… Um paciente com uma dor característica X não pode tomar qualquer derivado do ópio. Ele tem o seu remédio que combina ali direitinho com o quadro clínico, com as outras comorbidades que ele tem, com tudo. E é de responsabilidade do médico encontrar quem é esse remédio que vai agir da melhor forma com o mínimo de efeito colateral. Esse é o grande detalhe do especialista. O especialista vai exatamente aí. Vai te dar o melhor remédio na melhor dose com o menor efeito colateral. Que é a medicina de precisão, né? Medicina de precisão, é isso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não é qualquer coisa para qualquer um. E quanto mais grave for o caso, mais detalhe, mais específico e mais pontual tem que ser o seu atendimento. Porque aí ele vai exatamente no ponto onde o paciente precisa. E a indústria, só para concluir, quando viu que a coisa perdeu o controle e foram alertados muitas vezes que tinham perdido o controle,
a indústria não tomou providência, porque viu ali na frente um nicho de mercado. Então, nesse momento aí, eu acho que foi exatamente aí que foi o ponto. Doutora Fabiana, a OMS destaca que há intervenções de tratamentos eficazes para a dependência dos opioides, né, essa adicção, que podem diminuir o risco de sobredosagem. Mas menos de 10% das pessoas que necessitam desse tratamento de fato recebem. Isso no mundo todo. Quais são as formas possíveis hoje de tratar essa dependência dos opioides? Quando atinge esse estágio de adicção? O paciente precisa ficar sem aquela medicação. Então, ele precisa de atendimento psicológico, ele precisa de atendimento multidisciplinar. Então, precisa da psicóloga, precisa da nutricionista, precisa do médico, precisa do psiquiatra, precisa desviar fazer outras atividades, então exercício físico. É um tratamento multidisciplinar. Não é simples tirar um paciente de uma dependência. A gente vê aí na rua, todo mundo tem histórias de pacientes que entram e saem de clínicas de dependência. E dependência é dependência, não importa do que. Seja álcool, seja cigarro, seja… Quantas vezes todo mundo tem um amigo que já parou de fumar 50 vezes. Isso prova a dificuldade de você se livrar de uma substância. Então não é uma coisa simples, mas existem muitas estratégias, todas elas muito duras, muito difíceis, muito desgastantes para o médico, para o paciente, para o familiar, todas multidisciplinares, para que os pacientes consigam ficar sem a dependência e usar aquele analgésico especificamente pelo motivo da dor. Quero falar contigo sobre cuidados paliativos, a sua área, né, que você… no AC Camargo, um centro de referência em oncologia, que você atua em cuidados paliativos há 16, 17 anos, né? Qual é o papel, doutora Fabiana, do cuidados paliativos no controle da dor dos pacientes e como esses serviços, aí não só num centro de referência como a AC Camargo, mas considerando o Brasil como um todo e seus gargalos, como eles são estruturados e disponíveis hoje no Brasil? O cuidado paliativo é uma área de atuação, não é uma especialidade médica ainda. É organizado pela AMB, né, a Associação Médica Brasileira. Os serviços estão sendo regulamentados, muitas leis, emendas e questões políticas estão em voga no âmbito federal, estadual e municipal, para que todas as pessoas tenham acesso a esse tipo de atendimento. O cuidado paliativo é o grupo de pessoas que se ocupa de cuidar da qualidade de vida das pessoas. De uma forma geral, os pacientes acometidos por doenças crônicas ameaçadoras da vida, que têm envolvendo muito sofrimento físico, espiritual, social, psicológico, para atendimento do paciente e dos familiares desses doentes. Então, o foco principal do cuidado paliativo é o bom controle de sintomas para melhor qualidade de vida, seja ela em qual momento esse paciente tiver. É do diagnóstico até a fase final de vida e o momento da morte, ao qual a gente está muito relacionado, mas cuidado paliativo vai muito além disso. Falando da estatística que a gente falou lá no início, que muitos pacientes têm dor, os pacientes oncológicos de 80% a 90% e os pacientes da população em geral, 30% da população em geral tem dor crônica. A dor é a grande vedete aí do tratamento dos cuidados paliativos. Então a gente se ocupa muito de pacientes com dor. E aí essa responsabilidade é também de olhar para esse todo aí e garantir que esse paciente use essa medicação de forma muito responsável. É da responsabilidade do médico lidar com isso para que isso não evolua para uma adição ou para qualquer outra situação desse tipo que cause depois posterior novos problemas para esse paciente. Então, em cuidados paliativos, nós temos terapias medicamentosas e não medicamentosas, mas eu gostaria que você explicasse a diferença, por exemplo, do uso dessas terapias numa condição de dor lombar, que é a principal causa de incapacidade das pessoas que nós temos na sociedade, para casos de dor crônicas mais severas, né? Como, por exemplo, uma dor oncológica que você também lida muito no dia a dia. A dor, eu não sei se a gente pode chamar disso, mas a dor benigna, eu não sei se dor pode ser considerada benigna, mas a dor benigna, que a gente chama, é a dor que não está relacionada a uma patologia grave, uma patologia, uma dor oncológica, por exemplo. Então, uma dor lombar lá, o paciente com hérnia de disco, distensão muscular, é uma dor crônica relacionada a um vício de postura. Então, essa dor,
nessa dor, a gente deve usar os analgésicos, sejam eles os simples ou até os derivados do ópio, porque muitos pacientes com dor lombar precisam sim de analgesia muito potente para sair daquele caso, daquela condição. Não só os derivados do ópio, mas também as medicações adjuvantes, que a gente chama, que são inúmeras. Várias classes medicamentosas auxiliam no controle da dor, mas também terapias não medicamentosas. Então, para o paciente que tem dor lombar, o analgésico ele deve ser usado como uma ponte, né? O paciente tem uma dor lombar, tem uma hérnia de disco, ele precisa estar sem dor ou com a dor minimamente controlada para se reabilitar, para fazer fisioterapia, exercício físico, para perder um pouco de peso, para ganhar certa mobilidade, porque certamente com esses padrões a dor dele vai melhorar. Mas ele também não consegue se expor a fisioterapia, exercício físico, emagrecimento se ele tá morrendo de dor. Então a gente usa o analgésico como uma ponte até o momento dele se reabilitar para que ele consiga depois seguir a vida dele sem os analgésicos. No doente oncológico, a gente não tem essa previsão, porque uma dor causada por uma lesão óssea oncológica, ela pode até ser uma ponte. Se o paciente estiver no início do tratamento e for, sei lá, fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, aquela lesão vai regredir e ele vai realmente ficar sem dor. Mas, de uma forma geral, a gente não considera os opioides naquele momento como uma ponte, né? Porque a gente não tem para onde ir dali mais para frente. Então, a abordagem é diferente, né? E a gente usa, para os doentes oncológicos, eu estava falando lá no começo que a gente tem até cirurgias para dor, e são cirurgias bem diferentes no tratamento da dor simples, né, da dor não oncológica, da dor benigna, entre aspas, e para o tratamento da dor do doente oncológico. Tratamento da dor do doente oncológico, a gente pode fazer lesão de nervo, lesão de plexo, porque aquela lesão não vai causar maiores problemas. No doente com uma dor benigna, com uma dor crônica, não oncológica, a gente geralmente não faz lesão do bloco nervoso. A gente faz uma bomba de morfina, que é uma bomba implantável, com um catéter peridural, né? Que é igual aquela anestesiazinha do parto, né? Mas é uma bomba de morfina que fica implantada no subcutâneo do paciente. Então, muitos pacientes com dor simples precisam disso. Então, assim, não é porque não é uma dor oncológica que a gente não precisa de um tratamento muito potente ou muito agressivo para o tratamento. Isso depende muito da condição do doente. E existem inúmeras patologias, né, que causam dor, das doenças reumatológicas até as lesões de atleta de fim de semana. Doutora Fabiana, falando agora especificamente sobre câncer, o cenário mais desafiador de uma dor oncológica é quando há metástases ósseas, ou há outros cenários tão ou ainda mais complexos em oncologia? Existem muitos cenários complexos, dolorosos aí nos doentes oncológicos. Tem muita coisa que dói. Lógico, as lesões ósseas são lesões terríveis. As lesões, de uma forma geral, as osteomusculares são muito terríveis, né? Mas a pelvis, por exemplo, a pelve é uma região muito inervada, né? Então tem muito nervo, tem vários órgãos lá disputando espaço. Então a pelve também é um negócio que dói bastante. O abdômen, de uma forma geral, é muito doloroso. O tórax é muito doloroso. Então, inúmeros cenários são muito dolorosos, que não lesão óssea, lesões de órgãos. Compressão dos várias órgãos, situações, né? De compressão de órgãos. O órgão cresce e aí, por exemplo, o pâncreas, ele cresce um pouquinho e ele aperta um núcleo de gânglios que tem próximo da coluna. E aí tem uma dor muito complicada de tratar. Então são inúmeros cenários aí. Os tumores de cabeça e pescoço, nossa, tumor de cabeça e pescoço dói muito, porque a face é muito inervada, né? Então, são cenários, assim, vastos. Em uma pesquisa numa plataforma como o PubMed, o Google Scholar, enfim, de evidências científicas, de estudos científicos, você encontra um grande número de estudos que investigam o potencial da maconha medicinal, da cannabis, né, como um tratamento de dor de pacientes com câncer. Com base nessas evidências, o que elas têm de fato mostrado, doutora Fabiana? É um assunto realmente promissor ou há um hype exagerado em torno desse tema? Ou as duas coisas? As duas coisas.
Você falou as duas coisas antes de eu falar, mas é isso aí, as duas coisas. Nada é tanto ao céu e tanto à terra, nunca. Em medicina, então, pior ainda. Não dá pra gente endeusar nenhuma medicação e da forma como vem sendo… Não me entenda mal, eu uso, prescrevo e acho que tem grandes indicações. Mas da forma como está sendo veiculada, cria-se a tal da desconfiança. Porque a gente não pode encontrar dentro de um óleo extraído de uma planta… Canabidiol, né? Que é o canabidiol. Mas se isso fosse comprimido, dava na mesma. É que como é um olhinho, os pacientes falam, é um olhinho. Não, mas é remédio igual qualquer outro. Dá a impressão de ser mais natural. Mas a morfina também vem de uma planta, né? Então fica meio estranho isso pra mim. Porque os pacientes ficam tentando se livrar do ópio, se livrar do derivado do ópio para partir para o canabidiol, como se o canabidiol fosse uma coisinha natural. Não é uma coisinha natural, é uma medicação tanto quanto outra. Tem seu valor, mas não resolve todos os problemas como vem sendo vendido, digamos assim. O que se sabe hoje é que a gente tem grandes indicações e principalmente indicações neurológicas. Então, para doenças neurológicas, espasticidade, epilepsia, né, que é convulsões de difícil controle, a gente tem muitas evidências clínicas e muita melhora e muito controle nessas situações. A gente tem algumas evidências para doenças como autismo, que melhora muito o controle de humor dessas crianças, desses pacientes. E como a dor é uma manifestação neurológica, a gente realmente tem muitos pacientes que conseguem desescalonar os opioides, mas talvez esses pacientes não consigam se livrar dos opioides com o uso dessa medicação. É uma medicação que tem poucos efeitos colaterais, realmente, de verdade, né? Menos efeitos colaterais que os derivados do ópio. Por exemplo, que uma coisa que os pacientes têm pânico do derivado do ópio é a obstipação. É a constipação intestinal, porque é uma coisa muito complicada para os doentes. Pensa um doente oncológico que se alimenta mal, perde força muscular, perde mobilidade, tem bastante náusea e vômito, então ingere poucas fibras, ingere pouco líquido. Pensa esse paciente ainda tomando ópio. Esse intestino com certeza não vai funcionar. Então isso é um pânico desses pacientes. A gente tem como contornar essa questão, mas se esse paciente ficar com menos analgesia, com a ajuda do canabidiol, do CBD, do THC ou qualquer outra que seja a molécula, porque são inúmeras moléculas que tem lá naquele potinho tão inocente, esse paciente ganha. É bem conhecido e bem consolidado o conceito de que o tratamento da dor crônica é polifarmácia. Então, um pouquinho de várias medicações, de várias classes medicamentosas causam melhor efeito do que muito de uma classe medicamentosa que, como a maioria das medicações que a gente usa para dor tem ação no sistema nervoso central, quanto mais carga daquela molécula você usar, mais efeitos colaterais você vai acumular. Então, um pouquinho de cada uma, como elas atuam em pontos diferentes, a gente tende a ter menos efeitos colaterais e melhor efeito positivo no tratamento da dor. Se o canabidiol é mais uma coisa dentro da nossa caixinha de ferramentas aí para tratar a dor, sim. O canabidiol é sim mais uma coisa na nossa caixinha de ferramentas. Não, como todas as outras medicações também, sozinhas, não vão resolver nosso problema. Mas ele é parte da solução do problema. É uma parte da solução do problema e a solução está na personalização. Sim, sempre. Cada paciente tem sua característica especial de dor, de comportamento, de tolerância, de tolerância, que eu digo tolerância química, e de tolerância de capacidade mesmo de tolerar, estar usando uma medicação daquele tipo ou não, de personalidade mesmo. Então é maior que só a parte química da coisa, né? Voltando ao tema oxicodona, doutora Fabiana, para fugir dos mais de 2.000 processos, fala-se até mais de 3.000 processos, a Purdue Pharma declarou falência e o caso está na Suprema Corte dos Estados Unidos. Qual é o desfecho que você imagina para essa história toda, doutora? Não faço ideia. A justiça tem várias facetas, né? Então eu não sei bem como é que a gente pode… Com certeza foi uma jogada bem
baixa. Abrir falência para não se responsabilizar por uma questão que eles, na verdade, eles criaram. Porque eles, no começo, eles não tinham conhecimento de tudo que ia gerar. Mas a partir do momento que eles tiveram conhecimento e ignoraram, era da responsabilidade deles lidar com aquilo. Então, se eles tivessem dado um passo para trás ali na venda e na divulgação e na distribuição da medicação, talvez muitas pessoas tinham se viciado, né? Se tornado dependente daquela medicação. Mas eles se isentariam da responsabilidade porque eles teriam tido uma atitude positiva de dar um passo para trás, fazer um novo estudo, né? Fazer uma nova análise do que eles estavam ali vendendo. A partir do momento que eles escolhem não tomar providência sobre um fato que eles tinham conhecimento, é de responsabilidade deles. Então eu não entendo muito bem a Suprema Corte por não ter ainda responsabilizado a farmacêutica pelo marketing abusivo, né? Porque foi quase uma coação, né? Pelo menos é o que mostra lá no relato do filme, do livro, foi quase uma coação. Então, realmente, eu sou sempre partidária do fato de que todas as pessoas podem fazer o que quiserem, contanto que elas arquem com as consequências. E talvez seja o caso aí da farmacêutica. Pagar por isso, né? Não é? Sim. Bom, doutora, diante de tudo que foi mostrado em O Império da Dor, quais são as reflexões que você propõe, incluindo erros e acertos, na forma como esse tema foi abordado na série? A forma como foi abordado na série. Primeiro que assim, vamos falando de uma parte bem científica, a oxicodona eu já disse, mas repito, é uma ótima medicação e tem incríveis indicações. É uma medicação muito confortável de tomar, porque ela pode ser dada 2 vezes ao dia. E tem medicações analgésicas que a gente precisa dar de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas. Então é muito complicado para o paciente se disponibilizar ali, tomar remédio no relógio, né, por todo o tempo. Muitos estudos mostram que mais do que 2 tomadas diárias é o que sobe mais de 50% a não adesão ao tratamento. Então, quando eles inventam uma medicação tão boa quanto a oxicodona, que a gente pode tomar 2 vezes ao dia, tem paciente que toma até 1 vez ao dia, é uma ótima saída. É uma ótima ferramenta na nossa caixinha. Então, isso é o que eu tenho para falar sobre a oxicodona. Né? Em defesa da oxicodona, né, é uma ótima medicação. Na série, o grande acerto foi a invenção, né, a descoberta da molécula. Mas a forma como ela foi vendida e divulgada é o que realmente criou o problema que a gente tem. E o grande problema foi não ter dado passo atrás. Na hora que eles começaram a ter notícias de que a coisa tinha perdido o controle. Com relação às dependências e talvez o marketing. É só um remedinho. Não é um remedinho, né? Então, eu acho que a grande questão da abordagem lá da série foi que o marketing foi muito violento. Eles investiram muito em marketing, muito agressivo, muito violento. E não deram um passo atrás no momento que precisavam. Doutora Fabiana, muito obrigado por sua participação nesse episódio 20 do SensoCast. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Uma coisa muito importante é que assim, quando a gente veicula uma coisa desse tipo numa plataforma de streaming tão popular assim, a gente vende uma ideia de que a indústria farmacêutica é super tirana, que os médicos ganham dinheiro com a venda de remédio e que o remédio é super horrível para a população. E não é nada disso. A indústria farmacêutica é uma indústria e ela, infelizmente, ela vende remédio e lida com doentes. Ela poderia estar vendendo creme hidratante. Então, obviamente que elas querem ter lucro. Isso a gente não pode nem condenar, porque é uma empresa. É de responsabilidade médica escolher a medicação ideal, escolher o esquema analgésico ideal para aquele paciente. E a população precisa saber que essas medicações são ótimas medicações, mas que são medicações que são, de fato, perigosas. Então,
procure um médico habilitado para fazer uso dessas medicações. Siga as orientações médicas. Relate aos médicos todas as questões que você julgar que pode ter alguma coisa que fuja ali do escopo que vocês haviam combinado. E confie no seu médico. E assim encerramos o episódio 20 do SensoCast. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site sensocomunicação sem cedilha e sem tio.com.br. Estamos nas principais plataformas de podcast, todos os meses com um episódio novo. A sua opinião é muito importante para nós. Compartilhe na descrição do episódio a sua opinião sobre este e os episódios anteriores. Sugestões de temas para os próximos episódios também são muito bem-vindas. Um grande abraço e até o próximo episódio. Cash é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.